Tudo bem, galera? Tá sendo Albano e agora uma reflexão sobre Lucas 15. Pega a tua Bíblia, você lê aí na íntegra e eu vou fazendo uma reflexão por aqui. Tudo começa quando Jesus é criticado por escribas e fariseus. Escribas são pessoas que escrevem, conhecem o que está escrito. E fariseu é uma pessoa zelosa pela palavra de Deus. Duas pessoas que conhecem profundamente a palavra de Deus. Essas pessoas se deparam com Jesus indo ao encontro de pecadores e publicanos. E eles, por muito zelo e muito amor à palavra de Deus, eles dizem: como é que pode esse homem receber publicanos e pecadores e comer com eles? E Jesus, vendo aquela arrumação, ele conta três histórias. Ele conta a parábola da ovelha perdida, depois ele conta a parábola da moeda perdida e ele conta a parábola do filho que se perdeu e voltou para o pai. Interessante que para resolver essa questão, Jesus, em vez de ser direto, ele conta três histórias aparentemente com o mesmo conteúdo. Por que Jesus conta três histórias para resolver uma questão? É bom prestarmos atenção nos personagens da história. Na primeira história, Jesus conta a ovelha que se perdeu. Bem diferente da segunda, que ele conta a moeda que se perdeu. Uma ovelha, ela tem consciência quando está perdida. Quando ela sai do pasto e que se perdeu, ela tem noção que está longe da segurança de quem a cuida. A moeda, quando se perde, ela não tem consciência nenhuma. Mas ambas estão perdidas e o que diferencia uma da outra é consciência ou não. Depois Jesus conta a história daquele filho pródigo, aquele filho que abandonou o pai, pegou a herança, saiu. Esse tinha também um irmão que ficou todo o tempo ali com o seu pai. Nessa terceira história do filho pródigo, ela não tem conclusão. O filho volta arrependido porque ele reconheceu que ele estava perdido, muito parecido com a história da ovelha. Ele reconheceu que estava perdido e na casa de meu pai. Nesse reconhecimento, ele reconhece o pai. E ele volta. E o seu irmão, que estava ali completamente. Há quanto tempo eu trabalho contigo? Ele não tinha nem a consciência de filho, a consciência era de escravo. Da mesma forma, esses dois filhos também estavam perdidos. Só que um reconheceu o pai e o outro se reconheceu como escravo. Interessante que no final da história do filho pródigo, não sabemos se o filho que estava em casa entendeu a razão do banquete do pai e entrou, ou se ele ficou igual os fariseus e os escribas, só murmurando do lado de fora. Essa reflexão é para nós, não é para o outro, é para mim e é para você. Estamos conscientes de que estamos de certa forma perdidos? Ou a soberba do nosso conhecimento bíblico nos faz achar que estamos salvos e só os outros estão perdidos? Nos comportamos como sem conscientes, como sem consciência, igual aos escribas e fariseus, porque conhecemos o que está escrito? Ou somos como o filho pródigo que reconhece, como os publicanos e fariseus que reconhecem? Conscientes ou não,
O final da história do filho pródigo, quem vai escrever somos nós. É uma história que Jesus não colocou conclusão, porque é a sua consciência que vai dizer se você também vai se reconhecer e entrar no banquete do Pai e participar ali com os fariseus ou com os publicanos e pecadores, ou se você vai ficar igual o outro filho, escravo, achando que conhece a palavra de Deus. Conscientes ou não, somos nós que escreveremos o final da história do filho pródigo. Um grande abraço e que Deus abençoe sempre.